que é anti-intelectualismo na sua versão mais crua e talvez mais brasileirinha de todas? Eu vou primeiro usar como mote esse vídeo do Chocolate, em que ele mostra que uma fala sobre o Jones Manuel e é interessante observar como que essa fala chega. Então, assim, o que eu diria do Jones Manuel? Ele é um sujeito inteligente, ele é esforçado, ele lê um monte de livro e tal. Tá, beleza, legal. Beleza, agora vai pagar uma conta. Acho que ele precisava trabalhar 6 meses numa empresa para ele entender como é que as coisas funcionam. Cara, eu trabalhei muito mais de 6 meses numa empresa para entender como é que as coisas funcionam. E eu diria que o Jones Manuel tem uma visão, assim, muito razoável do ponto de vista marxista sobre a realidade do trabalho. Com certeza não é falta de trabalho que tá ali com ele. Eu tenho 35 anos, desde os 18 eu trabalho e, sinceramente, né, não acredito que é uma questão de vagabundagem isso. Mas é interessante perceber como que o anti-intelectualismo ele vai se expressar muitas vezes num descrédito do intelectual, porque o intelectual parece ser um grande vagabundo diletante, um grande vagabundo descolado da realidade. Pois então eu sinto dizer, mas cada vez mais as classes C e D estão entrando nas faculdades, estão fazendo curso superior, estão virando pessoas intelectualizadas, cada vez mais. O estereótipo do intelectual de classe alta que não tem nenhuma ligação com a realidade, esse estereótipo cada vez mais vai sendo destruído, principalmente nas ciências humanas. Mas é compreensível que haja esse tipo de comentário e esse tipo de rejeição, né, do Jones Manuel, que é um arrogante que nunca trabalhou, porque esse tipo de comentário, esse tipo de rejeição acontece porque no Brasil é muito mal visto quem se impõe pelo conhecimento, quem se impõe pela intelectualidade. Vamos ver aqui o comentário do Chocolate. Eu acho curioso como passe o tempo que passar, a história se repete, né? Toda vez que um homem pobre, preto, surge como alguém claramente intelectualizado, com pautas que ressoam na sua comunidade em geral, ele sofre esse tipo de retaliação. Ele é inteligente? Não, ele é articulado, mas não é bem isso. Sempre é negado a intelectualidade. E em última instância, quando essa pessoa se prova ser sim tão inteligente, o recado que vem é esse recado, do tipo, devia ir trabalhar. Ele trouxe um ponto importante, né? É negado a intelectualidade. Sobre esse caso específico, acho que o fim do comentário dele é o que explica mais, né? Já que a intelectualidade não pode ser negada, então precisa trabalhar. Ou seja, nunca é satisfeito o ponto. Nunca é satisfeito. Se é intelectual demais, então falta o conhecimento prático das ruas. Se é da rua demais, então falta um conhecimento intelectual. Porque, historicamente, o trabalho de uma pessoa pobre e preta é um trabalho precarizado, onde você basicamente vive pro trabalho, você não tem tempo para outra coisa. Então não se engane, quando se diz eu queria que ele fosse trabalhar, eu queria que você ficasse tão ocupado com comer e beber que você não tivesse tempo para considerar isso. E é por isso que pessoas pobres e pretas pleiteando mais educação deixa essa galera meio tremendinho de medo. Por quê? Eu posso te dar a minha própria experiência. Eu já pensava um monte de coisa sobre o trabalho que quando eu cheguei na faculdade que me falaram, olha, Taylor pensava isso, eu pensei, caraca, mano, eu cheguei na universidade pra perceber que a ideia desse Taylor era tão óbvia assim. Esse Taylor achava que salários decentes eram imprescindíveis. Olha que obviedade. E é por isso que nós, pessoas pobres, pretas, da classe trabalhadora, a gente tem que querer o melhor pra gente. E esse melhor seguramente passa por ter educação e, consequentemente, passa por pensar em um mundo melhor pra nós. É uma coisa que é pra nós mesmo, pra classe trabalhadora. Não é bom pra todo mundo, não é a busca por uma harmonia universal, é a busca por algo que é bom pra nós enquanto classe. E o que é bom pra nós enquanto classe, muitas vezes vai ser o contrário daquilo que é bom pro empresário, pro burguês enquanto classe. Hey, deixa eu parar esse vídeo rapidinho só para você poder curtir e se inscrever no canal. Menos da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas são inscritas aqui no canal. Aproveite e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos só para membros, para ter acesso às gravações das lives e também para fazer parte do nosso grupo no Zap, o grupo do Colunas Tortas, onde a gente fala de um jeito mais próximo, de um jeito um pouquinho mais livre também, onde a gente pode trocar uma ideia e principalmente indicar temáticas para mais vídeos aqui do canal. Seja membro e apoie principalmente a produção independente de ciências humanas. Porque muitas vezes as pessoas que estão dizendo que nós não somos tão inteligentes assim, elas estão, na verdade, só dando um recado. Recado de quem?
do chefe. Eu diria o seguinte, o anti-intelectualismo do Brasil se expressa muito numa supervalorização do conhecimento prático em detrimento do conhecimento universitário, que seria muito teórico. Essa supervalorização do conhecimento prático é uma supervalorização de um tipo de conhecimento que não é necessário ser aprendido na sala de aula, na escola, na faculdade. É um conhecimento, com muitas aspas, das ruas. Um tipo de conhecimento que se sustenta no capital simbólico do sofrimento do sujeito que aprendeu e que, pelo sofrimento, teve um acúmulo de experiências que supostamente não poderia ser superada por aquilo que se entende ser o universitário. Esse estereótipo do playboy que nunca passou perrengue. E esse estereótipo do universitário que nunca passou um perrengue vem sendo destruído aos poucos com a entrada da classe trabalhadora nas universidades, com o aumento dos campos de universidades federais, com a criação de vagas e por aí vai. A cota também é um elemento importantíssimo nisso, e até os programas de financiamento universitário, que não são ideais, o ideal é ter um monte de universidade pública. Quando se deparam com alguém que rompe com esse padrão pacífico, passivo, eu diria, tipicamente brasileirinho, o padrão de uma submissão que faz com que a pessoa intelectualizada tenha que provar sua humildade, se sujeitando ao outro que só tem a experiência como guia, aí a coisa fica insuportável. Aqui nesse canal e no site do Colunas Tortas, a maior parte das pessoas, do público, é de pessoas que são os primeiros da família a entrarem numa universidade, os primeiros a entrarem numa pós-graduação, gente que estuda e trabalha, que tem essa trajetória de vida que é inclusive muito parecida com a minha. Não tem como evitar, cada vez mais a classe trabalhadora vai se impor pelo conhecimento, doa a quem doer. E com certeza vai doer tanto para a classe dirigente como para as pessoas que representam essa tradição brasileirinha da passividade, da submissão a um suposto conhecimento prático que é, no fundo, uma mitologia do que seria o povo brasileiro, que é expelido muitas vezes como uma negação da intelectualidade, independentemente de onde venha.